Olha, o quinto episódio da Casa de Davi começa exatamente com uma canção muito parecida. E talvez você não tenha se perguntado jamais por que a história de Davi na Bíblia é tão impactante. Aquele jovem sonhador, o menor da casa de seus pais, se torna um homem de grande poder e influência em Israel, se tornando o maior rei de Israel. E se eu te dissesse que há detalhes e segredos dessa história que foram esquecidos, ignorados ao longo dos anos? Vamos mergulhar hoje profundamente em algumas verdades ocultas que estão sobre a história de Davi e vamos descobrir alguns eventos da sua vida. Fique até o final do vídeo, porque você vai descobrir e isso pode mudar a sua maneira como você vê essa história, como você lê a Bíblia e até a sua própria jornada com Deus. Prepare-se para uma revelação no final incrível que você jamais imaginou. Vamos começar então falando um pouco nesse início da história da Casa de Davi, o episódio 5. Logo no início, como vemos, existe então ali o próprio Davi com uma canção lindíssima. A gente tem aqui no canal, inclusive, falando do Cântico de Moisés, com a tradução. Olha que letra incrível. E a partir desse momento a gente começa a perceber como é a vida de Davi no palácio. E como eu disse anteriormente nos vídeos, Deus é muito estratégico e a série mostra isso. Como Davi vai aprendendo a vida no palácio, aprendendo as nuances políticas que acontecem nos reinados, e todo o desenrolar da história mostra no episódio 5 como Deus o está preparando para ser rei. Ele cria então uma certa amizade com o rei Saul. A Bíblia diz que Saul o amou profundamente e é bem provável que essa amizade fosse algo incrível para que ele possa casar então com a filha do rei Saul, que é outra questão maravilhosa, que a trama ela produz uma situação fictícia através da esposa do rei Saul. E essa história foi contada pelos roteiristas, que é uma história fictícia, para demonstrar o que supostamente seria os sentimentos, né, da mulher de Saul ao ver a perda do reino, do rei e do seu reino, prestígio e poder. Uma parte interessantíssima é quando essa esposa do rei diz que eles vieram de uma casa muito pobre, né? E é interessante pensar nisso, como de fato tanto Saul quanto a esposa vieram de lugares muito pobres para se tornarem rei de Israel, escolhidos por Deus. E assim Davi também. Ele vem então o menor da casa de seu pai, vem sendo trabalhado por Deus para reinar em Israel. O preparo entre a unção derramada de Samuel e Davi até ele chegar ao poder levou muitos e muitos anos. E é interessante, inclusive, você ler o livro O Perfil de Três Reis, que vai trazer para você uma perspectiva nova a respeito da história de Davi e como ele lidou com a situação da perseguição de Saul durante todos esses anos. A história se desenrola através, né, desse romance com a filha de Saul e também com um suposto casamento, que a gente tem uma surpresa nesse casamento, eu não vou dar spoiler, onde a gente percebe ali mais uma vez a mão de Deus no enredo da série, mostrando claramente que nada é o acaso. Um dos episódios mais incríveis, né? Na verdade, uma das cenas mais incríveis no episódio número 5 é o momento que alguém ameaça contra a vida do próprio Davi, ainda no palácio. Ameaça-o jogar de cima de um local muito alto do palácio, dizendo que muitas pessoas já morreram e a partir disso ele seria apenas mais um e não ninguém a perceber sobre a morte dele. E é o momento que Davi ele solta o corpo, literalmente ele solta o corpo. Tem uma cena assim bem emblemática, né? Bem interessante, e dizendo assim para ele: eu tenho um propósito aqui nesse lugar, né? Me solte, pode me soltar, eu tenho um propósito. Davi nesse momento mostra quem ele sabe, quem ele é em Deus, que ele já entendeu que ele está ali por causa de um propósito. E quem conhece o propósito de Deus para sua vida sabe quem o guarda,
sabe quem o protege, e isso livra de qualquer insegurança. Já vemos então nesse jovem rapaz que aquela insegurança inicial do como seria a sua vida, Deus vai trabalhando no coração dele e ele agora começa de fato a ser alguém que está entendendo o seu propósito dentro daquela casa. Não é muito fácil para ele conviver no palácio, mas ele está percebendo isso. No finalzinho já do episódio, ele encontra de madrugada o rei Saul, porque o rei Saul está atormentado, ele não consegue dormir. E Davi, então, andando pelo palácio, encontra com o rei Saul numa conversa, num diálogo incrível. A gente percebe ali o rei rejeitado e o rei aceito. O rei ungido que desobedeceu e o rei ungido que agora aprende, né? Com os próprios reis do passado, como ele não deveria fazer. E é um momento incrível onde o rei fala para ele que sentar nesse trono muda quem você é. E ele disse que ele foi mudado pelo trono. Me lembrou demais a série Game of Thrones, onde as pessoas que sentam no trono daquela série fictícia são mudados. E a Amazon, junto com seus roteiristas, me fizeram lembrar demais essa cena. Eu não vou dar spoiler, termina de forma incrível o episódio. Eu espero que você esteja acompanhando, porque faltam apenas alguns episódios para o final dessa série incrível que a Amazon proporcionou para nós. Quero terminar com uma surpresa para você aqui. Eu acredito que você vai amar. Fica ligado nessa pequena cena que eu vou... Ele é só um homem, pai. É mesmo? Quantos dias devemos aguentar? E mande seu campeão! Covardes! São todos covardes! Golias! Deus me dê essa força. Cada passo, só um passo. Eu pedi um campeão! Você vem contra mim com um cajado! Você se tornará vítima da minha ira! Incrível, não é? Eu acho que você deve ter amado esse spoilerzinho. Já está chegando já no final da série. Curta aí o canal, deixe seu comentário, faça a sua inscrição que ajuda demais ao canal a crescer. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.